Rodrigo Aidar, Pensando o Brasil, hoje fazendo uma análise sobre a decisão da Justiça Eleitoral sobre a candidatura do Eduardo Cunha, que estava proibida, foi liberada, e eu queria entender, e eu queria que você ajudasse a gente a entender, mas se estava proibida por quê? E foi liberada por quê? Como é uma pessoa importante, uma pessoa polêmica, é importante que você nos ajude a entender. Aidar, conta tudo. Salve, Eneg, querido. Salve, Fábio. Salve, Beto. Oi. Salve aí para os nossos queridos ouvintes. Pois é, Eneg, você sabe que esse caso vai chegar no TSE. O Ministério Público já disse que vai recorrer. Porque o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo disse que o Eduardo Cunha decidiu que o Eduardo Cunha é elegível. Só que ele decidiu que o Eduardo Cunha é elegível ao mesmo tempo que tem uma liminar do Supremo Tribunal Federal dizendo que o Eduardo Cunha é inelegível. Por que tem essa liminar? Por que a decisão do TRE? É isso que eu vou tentar explicar. Se eu não conseguir, você me puxa a orelha, tá? O Eduardo Cunha foi cassado em 2016, a gente lembra. Teve um mandato cassado pela Câmara dos Deputados. E na cassação, houve uma resolução da Câmara dos Deputados que o tornou inelegível por 8 anos e o proibiu de ocupar qualquer tipo de cargo público. Ok. Perto agora das eleições, o Eduardo Cunha contestou esse trecho da resolução que o tornava inelegível. E a Justiça Federal deu uma liminar suspendendo esse trecho da resolução. Ou seja, a Justiça Federal deu uma liminar se intrometendo numa decisão da Câmara dos Deputados. É um problema que a gente conversa bastante, não é, né? Intromissão do Judiciário nas decisões que, pelo menos a princípio, são interna corporis do Legislativo. Com essa liminar, ele se tornou elegível, isso é fato. E ele formalizou o registro de candidatura. E a lei diz o seguinte, que as condições de elegibilidade vão ser aferidas no momento que o sujeito formaliza o registro da candidatura. Então, o que o TRE disse? Apesar dessa decisão do Supremo, que suspendeu a decisão da Justiça Federal, no momento que ele formalizou o registro, ele estava elegível. E aí, o que se contesta e o Ministério Público vai levar para o Tribunal Superior Eleitoral é o seguinte: ok, mas o TRE estava, neste momento, verificando os requisitos de elegibilidade dele. E há um fato, há uma liminar do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Fux, que suspendeu aquela decisão que permitia que ele concorresse. A Justiça fecha os olhos para isso e mantém a candidatura do Eduardo Cunha por conta desta formalidade da lei ou dá mais vazão à realidade dos fatos, que é uma liminar do Supremo Tribunal Federal que deixa, torna de novo válida a decisão da Câmara que tornou o Eduardo Cunha inelegível por 8 anos. Essa discussão a gente vai ver no Tribunal Superior Eleitoral, Eneg. E isso diz respeito muito ao que a gente tem conversado bastante nesse espaço sobre o sistema de justiça. Ele deve se agarrar mais a questões formais ou mais à realidade dos fatos. A realidade é, Eduardo Cunha ficou elegível por uma decisão da Justiça Federal por um curto período de tempo e, nesse momento, formalizou a candidatura. Hoje, além da liminar do Supremo restaurando aquela inelegibilidade declarada pela Câmara, você vai ter o processo no TSE que vai discutir exatamente esse ponto e vai definir, ao definir a candidatura do Cunha, se ele é ou não elegível, vai definir o que deve olhar a Justiça Eleitoral. Se apegar a essa formalidade ou olhar o quadro maior, que é a cassação do Eduardo Cunha, que gerou a inelegibilidade. A gente vai ver essa discussão no TSE logo. Vamos acompanhar Pensando o Brasil. Rodrigo Aidar, que volta a conversar com a gente na semana que vem. Bom final de semana. Obrigado. Obrigado, Eneg. Abraço, Fábio. Valeu, Aidar. Bom fim de semana. Beijo.